sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é um programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar você aí de casa a cuidar melhor da sua saúde. Nós temos esse encontro toda terça-feira aqui na Band Piauí, mas além disso você pode assistir a todas as edições do Minha Saúde no canal oficial da Unimed Teresina lá no YouTube. Assiste, compartilha, está repleto de conteúdos sobre saúde e bem-estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a cardiopatia congênita. Você já ouviu falar? É uma doença em que há anormalidade na função ou estrutura do coração desde o nascimento do bebê. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, são quase 30 mil casos por ano. A cada 1.000 bebês, 10 nascem com alguma cardiopatia. Hoje nós vamos entender mais sobre essa condição com o cardiopediatra cooperado Unimed Teresina, Dr. Marcelo Madeira. A gente quer desejar boas-vindas, Dr. Marcelo, ao senhor e já começar aqui o nosso bate-papo perguntando para o senhor, na verdade pedindo para o senhor explicar melhor o que é a cardiopatia congênita e quais são as suas causas. Oi, Nádia, tudo bom? Cardiopatia congênita é toda doença do coração que surge no início da formação do órgão. Geralmente os bebês eles nascem com a cardiopatia congênita, né? E as causas elas são multifatoriais. Existem algumas substâncias alguns medicamentos que podem levar ao surgimento de cardiopatias congênitas, algumas doenças maternas. Eu vou citar aqui apenas uma, mas por exemplo o diabetes gestacional é uma causa importante, algumas infecções como rubéola, e a causa mais importante realmente é a causa genética, ou seja, existe uma carga, uma programação genética na formação do coração e pode haver alterações diversas que podem levar a um conjunto muito grande de defeitos na formação desse órgão tão importante para o bebê. Doutor Marcelo, essas cardiopatías apresentam sintomas? Existe um conjunto de sinais e sintomas característicos das cardiopatias congênitas. A gente costuma classificar em 4 grandes grupos, né? Os sopros cardíacos, que esses são os mais conhecidos pelos pais, pela população geral. Tanto que muitos pais confundem o termo cardiopatia com sopro cardíaco, embora não seja uma condição obrigatória. Existem aqueles bebês que são cansados, com baixo ganho de peso. Existem alguns bebês que são cianóticos, ou seja, eles têm a pelezinha arroxeada, azulada. E existem as arritmias. Logicamente que isso é a maior parte das cardiopatias. E geralmente não há um sintoma, um sinal isolado. Você tem a intersecção desses sinais e sintomas. Mas esses seriam os 4 grandes grupos principais. Agora, doutor, por favor, nos explica quais são os tipos de cardiopatia congênita existentes. Bom, a gente classifica em 2 grandes grupos, né? Então são as cardiopatias cianóticas, em que o bebê ele é roxinho, ele tem a coloração da pele azulada, e as cardiopatias acianóticas, onde o bebê ele não é roxinho, ele é coradinho. No entanto, ele tem outros sinais, como eu falei, pode ser o sopro cardíaco, pode ser o cansaço inexplicado, o baixo ganho de peso, as arritmias. Então, esses são os grandes grupos. Doutor Marcelo, existem fatores de risco para essa doença? Sim, um fator de risco muito importante são cardiopatias em outros membros da família, por exemplo, irmãos, pai, mãe, doenças maternas, eu falei anteriormente o diabetes gestacional, mas o lúpus também é outra causa importante, doenças genéticas por parte da mãe, que pode ser transmitido para os filhos, e a utilização de alguns medicamentos, alguns anticonvulsivantes, por exemplo, são causas importantes de cardiopatias congênitas. E algumas infecções, e aí eu citei, vou repetir, a rubéola congênita é uma causa bastante importante. E que sinais de alerta os pais devem observar nos bebês e nas crianças? O sinal mais clássico é o sopro. Esse é o pediatra quem geralmente alerta a família. Mas, por exemplo, o bebê que cansa desproporcionalmente à quantidade de esforço que ele realiza, ou o bebezinho que ele é cansado o tempo todo, o bebê que tem dificuldade de mamar, o bebê que cansa e transpira bastante as mamadas, o bebê que mama bem, mas que não ganha peso, o bebê que tem a pelezinha
cianótica, roxinha. Então esses são os principais sinais de alerta para as mamães, principalmente ali no primeiro mês de vida. Doutor Marcelo, como é que é feito o diagnóstico da cardiopatia congênita? Primeiro, logicamente, uma avaliação clínica bem feita, um exame físico detalhado, onde o cardiologista ele direciona os exames necessários para o diagnóstico. E basicamente a gente tem 2 ou 3 exames que são fundamentais. O principal dele é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração do bebê realizado pelo cardiologista, pelo cardiopediatra. Então ele é um ultrassom direcionado para o sistema cardiovascular. O eletro também é um outro exame importantíssimo. E aí a gente tem também outros exames como raio-x de tórax, a tomografia, a angiotomografia, a ressonância, o Holter. E aí a gente pode utilizar de outros exames para complementar. Que complicações as cardiopatias podem causar aos bebês e às crianças? Uma complicação importante, baixo ganho de peso, desnutrição, o que favorece às vezes a infecções oportunísticas, principalmente as pneumonias. Uma outra complicação é que algumas cardiopatias, quando elas não são operadas no período ideal, no período adequado, elas podem desenvolver uma doença associada, uma doença secundária chamada síndrome de Eisenmenger ou hipertensão pulmonar, que é um quadro onde a pressão do pulmão aumenta de maneira irreversível, e geralmente é uma doença fatal. E existem também outras complicações, e aí a morte súbita são as mais catastróficas. Agora eu quero perguntar para você se você já fez a sua inscrição para as corridas Unimed Teresina. Vem aí uma corrida para ficar na memória. A edição deste ano comemora os 40 anos da Unimed Teresina. Vai ser no dia 22 de outubro. A prova vai ter largada a partir das 6 horas da manhã no estacionamento do Centro Integrado de Saúde na Unimed Ilhotas. E é localizado na Avenida Marechal Castelo Branco. Você acessa o site unimedteresina.com.br e faz a sua inscrição. Aqui tem cuidado, aqui tem corrida, aqui tem Unimed Teresina. A gente vai continuar conversando com o Dr. Marcelo Madeira, cardiopediatra. Doutor, qual é o tratamento para a cardiopatia congênita? A grande parte das cardiopatias congênitas elas são resolvidas através de cirurgias, porque os defeitos mais comuns no coração são são orifícios que existem dentro do coração do bebê ou mesmo fora dele. Então eu costumo dizer que o que está aberto a gente fecha, o que está fechado a gente abre. Mas basicamente seria a cirurgia. E em alguns casos apenas tratamento medicamentosos, por exemplo as arritmias, estudo eletrofisiológico, então cada caso é um caso, mas a grande parte dos defeitos cardíacos que merecem tratamento eles são resolvidos através de cirurgia. Doutor Marcelo, explica pra gente qual é a importância do teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é bem importante a gente falar, ele não é um exame, ele é um teste. Nada mais é do que a gente colocar o oxímetro de pulso no dedinho da mão e no dedinho do pé do bebê. Geralmente ele é feito na maternidade. Eu até costumo dizer que não existe teste do coraçãozinho depois que o bebê recebe alta. E você coloca no dedinho da mão direita e em um dos membros inferiores. E a primeira coisa que a gente avalia é se o bebê tem cianose, ou seja, se a saturação do bebê ela está abaixo do normal. E esse teste, que não é um exame, é um teste, ele é importante porque as cardiopatias em que o bebê fica roxo, elas são as cardiopatias mais graves. E aquelas em que na mão o bebê não é roxo e no membro inferior o bebê tem cianose, normalmente elas são mais graves ainda. Então eu costumo dizer que é um teste que serve para diagnosticar as cardiopatias críticas, que a gente chama de cardiopatia canal dependente, que elas costumam ser fatais. Então é um teste que todo bebê deveria fazer antes da alta da maternidade. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela participação no Minha Saúde de hoje. Na próxima semana a gente está de volta às 11h50 aqui na Band Piauí com Minha Saúde. Até lá, tchau!